Boa noite com Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet, em seus lares. Estamos aqui iniciando mais um culto. Nós vamos iniciar com companheirismo aqui com a mocidade, os jovens. Então pediria os diáconos, vai orientando aí os jovens que for chegando para sentar mais próximo aqui, mais à frente. Há vários lugares aqui, mas devido, eu entendo, hoje foi um dia, muitas programações, então não deu tempo às vezes de todos tomarem banho, mas vão descendo e nós vamos iniciar o culto, né? E eu convidaria o irmão Guilherme, irmão Josias. Eles vão ter o trabalho com a mocidade antes do culto, e em seguida vamos ter o culto da noite, né? Irmão Josias, irmão Guilherme, irmão Evandro também. Os microfones estão tudo certo, né? Então, a partir de agora, com vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Boa tarde já, quase uma boa noite com Jesus, amém? É muito bom estarmos aqui, né? Acho que para começar, sempre bom. Só uma nota, o irmão Guilherme, ele dirige o companheirismo com a mocidade em Ribeirão Preto, e o irmão Josias nos ajuda ali em Sertãozinho. Todos os dois são do campo do pastor Valdemar, né? E o irmão Evandro, todos conhecem, ele de Olímpia, vai auxiliar eles no louvor. Amém. É muito bom estar aqui, né? Vocês estão contentes, animados? Apesar do calor, muitas atividades hoje, mas uma bênção, né? É uma bênção podermos estar aqui mais uma vez para mais um companheirismo, né? Acho que a gente sempre começa os companheirismos em Ribeirão dessa forma, mas a gente sempre fala também que o sítio, que o retiro tem esse gostinho especial, né? Bom, Josias, dá a sua saudação para a gente. Amém. Deus abençoe cada um. E para não perdermos tempo, nós já vamos iniciar com um período de louvor, cantando uns corinhos com o irmão Evandro. E vamos convidar vocês aqui à frente, as moças desse lado, os rapazes deste lado. Isso, aqui na frente mesmo, em pé. Mesma maneira, muito parecido com ontem, né? Graças a Deus. Vamos começar cantando Firme nas Promessas do Meu Salvador, e depois nós vamos emendando com alguns outros. É uma seleçãozinha em Lá. Firme nas promessas, depois um dos tais. Vamos fazer um barulho nessa tarde? Vamos dar um brado de vitória? Vamos falar um glória a Deus, todos bem forte? 1, 2, 3 e... Amém, graças a Deus. Firme nas promessas, vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Amém. Muito bom, muito bom. Deu para esquentar? Um pouco mais? É bom, a gente fica alegre. Vou pedir para que vocês voltem para os seus assentos, mas fiquem de pé ainda. Nós vamos começar com a leitura da Escritura. O irmão que já está preparado no jeito para fazer a leitura, por favor. Irmão Misael de Frutal irá ler a Escritura. Irmão Miguel Cruz das Posses irá fazer a oração. Hebreus capítulo 11, do 1 ao 6. Hebreus 11, do 1 ao 6. Faz a leitura e depois você faz a oração. Hebreus capítulo 11, versos 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fechemos nossos olhos. Pai Celestial, estamos mais uma vez aqui na Tua casa, ó Pai, agradecidos por essa oportunidade, nesse companheirismo, que possamos ser abençoados, ajudados, ó Pai, e que o Senhor esteja conosco durante todo o transcorrer do culto. Pedimos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Irmãos, nós vamos ter um trabalho sobre os jovens hebreus. Então, muito simples. O irmão Guilherme vai começar aqui com a introdução e a gente vai interagindo com vocês. Vamos lá? É isso mesmo. Então, num retiro cujo tema é fé, não poderia faltar um testemunho desse tipo, né? Creio que todos aqui já ouviram a história dos jovens hebreus, né? Ali em cativeiro na Babilônia, né? Todos já ouviram? Então, levanta a mão quem já ouviu essa história. Pode levantar. Eu acho que tem mais gente que já ouviu. Agora, quem já leu na íntegra ali, pelo menos os primeiros 6 capítulos de Daniel, onde essa história de fato é contada? Algumas mãos ainda levantaram, né? Mas isso é muito interessante. Às vezes a gente escuta, por muitas vezes, muitas pregações, uma história, um testemunho de fé tão grande, mas a gente não para ali para ler com um pouquinho de calma, mastigando, assim, né, por assim dizer, aquela história. Então, nosso objetivo hoje é falar desse testemunho desses jovens, trazendo para a nossa realidade. Quais são as provações, ou o que nós tiramos de exemplo na nossa vida cotidiana, que esses jovens passaram de geração em geração através do testemunho deles, né? E eu confesso que a primeira vez que a gente foi dar uma olhada para esse tema, irmão Josias, eu fiquei com dúvida, porque a gente tem o mau hábito de ler um capítulo e não ler o que está antes, né? Então, às vezes, a gente fica um pouquinho
por que eles estavam cativos, né? Por que a gente surge aquela dúvida? O que aconteceu com o povo hebreu que naquele momento eles estavam no cativeiro da Babilônia, né? E eu pediria aqui a participação do irmão Lucas, que a gente deixou separado, para poder entender um pouquinho de forma bem rápida, já que o tempo limita a gente, por que o povo hebreu estava naquele momento no cativeiro dentro da Babilônia. Porque isso vai ajudar a gente daqui a pouquinho a entender por que aquela provação que eles passaram diante de uma fornalha ardente foi tão dura e quanto que isso ainda é tão vívido nos dias de hoje. Bom, Lucas, traz sua participação para a gente. Boa noite a todos, né? Deus abençoe a cada um. Esse trabalho ali a gente começou com o livro de Daniel, lá logo no primeiro capítulo, né? E lá começa falando justamente disso, que foram transportados, né, para Babilônia, esse povo. Mas aí por que eles foram transportados? A gente vai lembrar desde lá na história, nos livros de reis de Israel, como foi, começando ali com Saul, depois Davi, Salomão e assim por diante. E aí o reino sendo dividido, né, o rei de Israel, de Judá. E aí, com o tempo, os reis que foram entrando, foram fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí, esse povo cativo que foi para a Babilônia, foram dos povos de Judá, né? Ali no reinado de Joaquim, ali no capítulo 24 de 2 Reis, fala a quantidade que foi levado ali por Nabucodonosor à Babilônia. No caso é 2 Reis 24, versículo 14, que diz: E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. E a gente, quando trabalhamos lá esse capítulo, né, a gente leu também esse versículo para ter uma noção de quantos que foram levados, né, junto com aqueles jovens hebreus ali. Lembrando, todos os povos de Judá, provavelmente ali instruídos da mesma forma como Daniel e os outros. Acho que é isso, irmão, alguma coisa mais? Amém. Exatamente isso, irmão Lucas. É excelente participação. É importante a gente ver, destacar esse ponto aqui, que foi um dos que mais me chamou a atenção, né? Que naquele momento o povo hebreu estava sendo cativo porque os reis que vieram, se sucederam, né, após ali os períodos, eles estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus e por isso eles caíram, né, naquele cativeiro. Então, com uma permissão, de certa maneira, né? E assim, vocês até me desculpem eu voltar um pouquinho. A ideia do companheirismo é que ele seja bem participativo hoje. Então, a gente não vai ter aqui pergunta difícil, né? Irmão Josias, a gente preparou ali as perguntas, não tem nada difícil, mas a ideia é que vocês participem, porque é essa oportunidade de cada um de fazer sua parte, assim, de certa maneira, na temporada, né? Criar essa atmosfera, poder fazer esse companheirismo, né? Então, eu queria, assim, complementar, só chamar a atenção antes da gente já entrar de fato. Algum jovem sabe me dizer, assim, por cima, por que Babilônia decide levar os príncipes, os varões valorosos ali para o seu território? Ou até Babilônia era um reino pequeno ali? Bom, Miguel, você pode dar essa ajuda? Bom, pelo que eu me lembro, Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, era o maior reino que existia na Terra, né? Foram sucedidos pelos sírios depois. Mas Nabucodonosor, ele tinha já é questão de história, né? Ele tinha esse gosto de sair conquistando tudo, e com Israel, na verdade Judá, não foi diferente, né? Ele conquistou, tentou aplicar as leis dele, por isso que os jovens hebreus acabaram indo para a Babilônia. Perfeito. Então, acho que a gente vai entrando e a gente vai entendendo, então. O povo de Israel ele estava ali, de fato,
como o irmão Lucas trouxe para a gente, porque os reis que sucederam fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E naquele momento, naquela região, Babilônia era o quê? Um grande reino. Mas às vezes a gente tem essa impressão de que às vezes era uma coisa pequena ou era uma coisa muito regional. Mas para o mundo daquela época, era como se fosse um país tão grande como os Estados Unidos, a China. Era um reino que detinha tanto poder político quanto militar, e até mesmo a maior parte da população estava ali contida naquele reino, dado que ele conquistou tantos outros. Então você tem agora o povo hebreu, então um povo que desde o berço tem aquele ensinamento, seguindo aquelas leis que foram passadas de geração em geração. Um povo que descende das gerações que vieram lá do Êxodo, né? Saíram do Egito, viram as maravilhas que viram, e agora eles estão sendo levados cativos por uma nação de muito grande poder. E ser levado cativo, como trouxe ali, não é como se fosse, nas palavras de hoje, um intercâmbio, né? Que eles vão para lá para poder estudar. Não, eles eram sim estudados, mas o objetivo daquilo era uma dominação, né, do povo no caso de Judá, para que aqueles valões valorosos eles estivessem estivessem dentro do controle do povo da Babilônia, né? Uma forma que os povos antigos utilizavam muito para poder dominar o outro, né? E aí, quando eles chegam lá, são as mais diversas provações que eles enfrentam. Bom, Josias, traz para a gente. E ao chegarem no Egito, os jovens hebreus foram renomeados com nomes ligados aos deuses da Babilônia, sendo eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria saber de vocês, quem lembra qual era o nome deles, antes de passar para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem se lembra? Ananias, Misael e Azarias. É isso, irmão Josias? Perfeito. Hoje na escola, o pastor Gustavo Rabelo falou bastante deste tema, né? Então, se você anotou um destaque, pode deixar no jeito aí, que você pode dar o destaque da escola sobre este tema. Irmão, vamos para a primeira provação que eles sofreram. Vamos sim. Só, o irmão Josias, o senhor trouxe aqui, o pessoal os irmãos aqui já levantou a mão, os jovens. Eles vão. Bom, Felipe, traz pra gente, você falou que você tem um destaque, é isso ou eu entendi errado? Eu não posso entender umas coisas dessa errada, né? Boa tarde com Jesus. Hoje pela manhã o pastor Gustavo ele citou que muitas vezes nós queremos vencer fora da fornalha e nós estamos procurando Deus fora da fornalha. Quando Deus está nos esperando, é justamente dentro dela. Então muitas vezes nós estamos dentro da provação, querendo escapar, mas na verdade é lá que Deus vai nos trazer o maior ensinamento. Amém. E ali o rei Nabucodonosor, ele oferecia algo ali para eles que eles rejeitaram. Quem já lembra o que foi? Eles rejeitaram, optaram. Ah lá, já estão afiados. Vamos uma moça, se tiver uma moça. Os manjares do rei. Isso, manjares e... Alguém vai completar? Manjares e vinho, né? Trazendo para os nossos dias, quais seriam esses manjares que o mundo oferece? Bom, Josias, importante a gente... Quem levantou? Bom, mas importante a gente só pensar uma coisa, que como o irmão Lucas leu, junto com esses 3 jovens hebreus aqui, são 4, né? Faltou a gente citar o nome de Beltesazar, que é Daniel. Haviam outros 10.000 jovens que foram cativos, né? Então, quando eles negam o banquete, o vinho do rei Nabucodonosor, foram eles, né? E os outros, né? Agora eu gostei, sopraram a resposta aqui. E os outros?
Então, vamos ter isso em mente agora, antes de responder essa pergunta do irmão Josias, porque mesmo tendo o mesmo berço, o mesmo ensinamento, aqueles outros 10 mil, um pouquinho, né? 10 mil menos 4, que agora se eu fazer de cabeça eu vou errar. Eles ainda aceitaram aquele banquete do rei e o vinho. Então, que mensagem, né? Somente aqueles 4 decidiram renunciar àquele banquete, né? E completando, continuando com o irmão Josias, na verdade, quais são essas renúncias que nós temos que fazer hoje nesse sentido, né? As coisas que muitas vezes nós vemos companheiros, não por nada que somos melhores ou nada do tipo, mas que nós mesmos vemos companheiros do nosso lado, às vezes não renunciando, mas que a gente sabe que a gente precisa renunciar. Sim, é uma coisa mais pessoal de cada um. Tem algum exemplo aqui das moças que já participaram? Eu diria que é muito necessário a gente renunciar a amizades, às vezes, e até status também. Só pode? Peraí, irmão Josias, eu gostei só um pouquinho do... Você chamou bastante atenção a questão do status. Você fala, irmã Mariana, no sentido de ser popular, ser famoso? O que é, mais ou menos? Se não for te apertar muito. Eu acho que é no sentido mais de ser popular mesmo. Porque, às vezes, acredito que Deus age muito no simples, sabe? Então, acho que quando... penso que, às vezes, você ocupar uma certa posição impede de Deus te usar de certa forma que Ele poderia te usar num lugar de simplicidade, que é normalmente onde Deus age. Muito bom. Deus abençoe, irmã Mariana. Muito obrigado. Deus te usar num lugar de simplicidade, né, irmão Josias? Quem que você tinha visto que levantou? Dos irmãos, um exemplo. O que poderia... Esse exemplo que os 3 jovens deixaram para nós nos diz muita coisa, e eles nos mostram que a águia ela só vai comer a comida de águia, né? E aplicando isso para a nossa vida, tem diversas coisas que muitas vezes lugares que nós não vamos porque não é para nós, né? Então, aquelas manjares, aquelas comidas não eram para eles, e eles recusaram por isso. E assim é para nós. Tem muitos lugares que a gente recusa, tem muitas influências que a gente recusa, e até na parte prática tem coisas que a gente realmente não bebe, não usa, porque não é para nós, né? Esse é o exemplo que os 3 jovens deixaram para a gente. Irmão, perdão, qual é o seu nome? Gessé. Irmão Gessé, gostei muito do que o senhor falou. Ele encaixou bem aqui. Tem muitas coisas que a gente não faz porque não é pra gente. Também igual a irmã Mariana trouxe, não é o nosso lugar, né? A gente precisa estar num lugar de simplicidade. Isso, o pastor trouxe bem. Às vezes não é comida, né? É sobre o ambiente, né? Que nós estamos. É o que ele falou, exatamente. Não, só um minutinho. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente na história aqui de Daniel, e até já encaixando com o que nós estamos vendo agora a respeito dos outros 10 mil não terem renunciado. Como é que a gente fica, às vezes, num aperto, irmão Gessé? Gessé, né? Irmão Gessé, como é que a gente fica, às vezes, com o coleguinha que está do lado? Porque aqui nós temos jovens de todas as idades, né? Então, se a gente for falar como é que a gente fica na escola, como que a gente fica na faculdade ou no trabalho, quando nós fazemos essas renúncias? Qual que é a visão que as pessoas acabam tendo? Então, assim como estava na história, foi dito a diferença clara dos 3 jovens depois de um tempo, né? E eles são um exemplo claro porque nós também nos vemos diferentes. E muitas vezes as pessoas em volta nos veem como diferentes. Um exemplo, eu falo particularmente, muitas vezes muitas pessoas falam assim e perguntam para você, você é crente, né? E você às vezes não fala nada, você só pelo jeito de ser, eles percebem que você é diferente. Esse é um exemplo que os 4 jovens deixavam, porque como eles recusaram os manjares, eles aceitaram comer apenas as comidas, eles escolheram comer a coisa certa, né?
que se devia, depois de um tempo eles pareciam mais saudáveis, mais bonitos, e assim é para nós. Nós, como cristãos, vivemos a vida da forma certa e os resultados são aparentes, né? Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. É uma verdadeira lição, né? Porque aqui nós estamos falando de um testemunho feito, como o pastor disse, né, com comida. Mas quais são essas renúncias que nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia? Elas não são comidas, né? Na maior parte das vezes, né? Elas não são. São estarmos em ambientes, frequentarmos determinados tipos de ambiente, portarmos e nos vestirmos dessa forma. E a gente vê que isso tem uma retribuição. Como eles estavam melhores nesse exemplo fisicamente. Mas o nosso exemplo, como nós estamos firmes espiritualmente, né? Como nós estamos saudáveis, prontos para as lutas que vêm depois, né? E avançando um pouquinho na história, então o rei Nabucodonosor reúne seus príncipes e governantes para erguer uma estátua de ouro. Uma curiosidade aqui, quem sabe a medida dessa estátua? Alguém lembra? Alguém tem uma? A vez das moças. Aqui, ó, tem uma moça aqui. Uma moça aqui. 60 côvados. Confirma, Josias? Eu não deixei aqui nas minhas anotações. Só para o pessoal ter uma noção, né? Seria mais ou menos 60 côvados. A irmã falou 60 côvados, é isso? Que seria equivalente a quase 30 metros de alturas, ou seja, um prédio de 10 andares. E essa estátua de ouro, quem sabe de quem era essa estátua? Qual era a imagem? Mas esse do lado das moças, depois a gente... Era a imagem de Daniel. A imagem de Daniel. Fica de pé, por favor. Era a imagem de Daniel. Amém. Irmã, deixa eu apertar um pouquinho, que até hoje eu quase que não sabia. E onde que nós encontramos que o profeta nos traz esse ensinamento? Você lembra? Se não lembrar, não tem problema, que a gente vai trazer. Não lembra? Alguém lembra? A mensagem, se lembrar a mensagem e o parágrafo, aí ganhou. Dos jovens aqui, dos rapazes. O senhor não lembra? Hoje o Josias, traz que essa foi você que encontrou. Não foi eu que encontrei também, não. Eu pedi ajuda no púlpito. Mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 346. Vou ler diretamente só essa parte. E ele fez uma imagem desse Deus, que foi a imagem de Daniel. E Daniel se recusou a inclinar-se à sua própria imagem. Perguntas e respostas sobre os selos, 346. Amém. Interessante, né? Às vezes acho que a maior parte talvez já sabia, já tinha ouvido, né? Nós no companheirismo mesmo lá em Ribeirão, nós ouvimos, comentamos e a gente não atentou, né? Mas uma coisa boa a gente ter essa referência, né? E chamando atenção, agora se a gente... Todo o nosso trabalho é trazer esse testemunho para os nossos dias de hoje, né? E que interessante, irmão Josias, porque não era a imagem de um Deus desconhecido, era a imagem do companheiro que veio com eles de Judá. Era a imagem daquele companheiro que estava com eles, renunciando aos manjares dos reis. E a gente tem que atentar para essas coisas, porque é muito importante. Não era algo estranho para eles, né? De certa forma, eles poderiam até sentir mas é Daniel, né? Nosso conhecido, então não deve ter, abre aspas aqui, não deve ter problema, né? Tá tudo bem. Mas realmente o discernimento, né, que eles tinham de que aquilo era um objeto de adoração, né? E levantando então esta estátua, foi decretado que ao tocar ali as trombetas ali, todos deveriam adorá-la.
E os 3 jovens decidem não participar daquela adoração. Vocês lembram quem foi lá no rei Nabucodonosor denunciá-los? Que eles não se prostraram e alguém foi lá no rei falar. Alguém lembra? Que dos rapazes? A moça aqui? Já fui. Fica de pé, por favor. Foram os caldeus. Fala novamente, por favor, Magali. Foram os caldeus. Agora foi. É isso mesmo, né? Bom, Josias. Certo. E o que chama atenção aqui é porque os 3 jovens, eles, com toda a inteligência que eles tinham, eles estavam ocupando o lugar de consideração ali, né? Então, os caldeus estavam com dor de cotovelo, né? Então, na hora que eles viram a oportunidade, eles corriam lá no rei e falaram, é agora que eu acabo com eles, né? Então, como eles foram lá e denunciou para o rei, aí o rei mandou chamar os 3 perante ele. E o rei deu mais uma chance, né? Deu mais uma chance. E aí, o que ele novamente, ele repete o mesmo decreto que ele tinha feito inicialmente, que é o som da harpa, do saltério, de toda... Eu esqueci se tiver certinho aí é bom, irmão Josias. Tá no jeito? Não tá, instrumentos em gerais, né? Instrumentos em gerais. E vamos parar aqui um pouquinho. O pastor Leonardo, da última vez que nós trabalhamos esse tema, ele trouxe um apontamento muito interessante aqui que eu lembrei e eu quis compartilhar com vocês, né? Que no momento da adoração, aquela adoração, ela não é... Leonardo trouxe justamente a atenção para esse ponto, de como que, de certa maneira, a música influencia nesse momento, né? Então, muitas vezes a gente deixa isso passar despercebido, mas você olha ali nas entrelinhas como que a música sendo utilizada para criar uma atmosfera de adoração nesse momento aqui sobre aquela estátua, né? Então, algo contrário ao que aqueles 3 jovens hebreus eles criam, eles foram ensinados, e ainda assim, às vezes a gente deixa passar despercebido a influência de coisas como, por exemplo, uma música nesse momento. E nos dias de hoje, né, e no nosso dia a dia, o quanto que a gente deixa isso passar despercebido também, né? Quanto que de repente a gente não se pega, ainda mais hoje com tantos aplicativos de vídeo, de músicas no telefone, a gente se pega ouvindo toda sorte de coisas, né? Quanto que isso não é prejudicial para o aspecto espiritual da nossa vida, né? Já que lá no Antigo Testamento era utilizado para um momento de celebração, de adoração a uma estátua, a um ídolo, né? Então, só quis pontuar esse aspecto, irmão Josias. Sim, e quando eles chegaram lá na presença do rei, né? Aí o rei deu mais uma chance para eles, né? Aí falou para eles, se vocês não prostrar e adorar a estátua, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E aí eu achei interessante a resposta que eles deram, né? Na parte do versículo 16, os 3 jovens dizem para ele, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Então, ele tentou ali, né, negociar com eles. Não, dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Não necessito de dar satisfação. Então, ali, é não negociar com o inimigo, né? É manter o foco, manter a fé. É um posicionamento deles ali, né? É igual a irmã Mariana trouxe, se manter no seu lugar de simplicidade, ou a gente pode trazer também, se mantendo no posto de dever, né? Eles foram meio teimosos ali, né? Não deu nem conta de para quem eles estavam respondendo. Em outras palavras, hoje em dia, a gente deve ter satisfação, né? Por que nós vamos ter que explicar? Sim. E eu queria um exemplo de vocês.
Sobre a fornalha nos dias de hoje. Nós automaticamente, como cristãos, nós vivemos em uma fornalha. Só que eu queria pontuar aqui que tem fornalha que nós mesmos criamos e que o quarto homem não é responsável por elas. Por exemplo, o rapaz ganha R$ 1.600 de salário, vai lá e financia um carro com a parcela de R$ 1.500. Meu Deus, que fornalha ardente. Quarto homem, me livra disso. Não deu nem para ele tirar o dízimo dos 1.600, né? Porque é 1.500 a parcela. Então, essa é uma fornalha que nós criamos. E não tem como o quarto homem entrar em cena por você, né? E o irmão Miqueias, de Olímpia, faz favor, ele vai trazer um exemplo natural também de uma fornalha que você próprio cria. Boa noite com Jesus, amém? Sobre esse tema, sobre a fornalha, podemos lembrar, pensar, por que aqueles 3 jovens foram lançados dentro daquela fornalha? Porque ali em Babilônia eles tinham uma doutrina, e aquela doutrina é que eles deveriam adorar aquela estátua, adorar os deuses de Babilônia, do que eles tinham, mas aquilo não era para aqueles 3 jovens, e por isso eles foram lançados naquela fornalha. E para hoje, como o irmão disse, às vezes nós mesmos criamos nossas próprias fornalhas, nós mesmos criamos nossas situações difíceis, e temos vários exemplos, mas vamos lembrar de Billy Paul. Quando ele estava doente, ele estava em uma situação, não era uma situação muito boa, só que ele pediu até para que seu pai, o irmão Branham, orasse por ele. Só que o irmão Branham, o que ele disse para ele, ele falou: eu não posso orar por você, a não ser que você se arrependa. Ali primeiro teria que ter um arrependimento. E então também temos outro exemplo, que foi Sansão. Sansão, ele criou sua própria fornalha, ele criou sua própria uma situação difícil. O profeta fala ainda na mensagem, não me recordo da mensagem, que ele fala que Sansão ele entregou sua força para Deus, mas ele entregou o seu coração para Dalila. E ali foi o erro dele, o seu coração ele teria que entregado também para Deus. E lá na frente ele viu a situação que ele não era muito boa, estava difícil. Ele viu que ele precisava se arrepender. Então, não importa hoje a situação que estivermos, não importa a fornalha que nós criamos, nós devemos lembrar que temos um Pai, que mediante o arrependimento, não importa a situação onde estivermos, Ele vai nos ajudar. Temos, por exemplo, ali o filho pródigo. Onde ele morava, ele tinha seu pai, toda a sua família ali. Ele tinha uma casa para morar, tinha comida, tinha uma cama para dormir. E depois que ele saiu de lá, lá na frente, ele viu que deveria voltar, se arrependeu de tudo aquilo, sobre aquela fornalha mesmo que ele mesmo criou, aquela situação que ele estava vivendo, comendo lavagem de porcos, e ele se lembrou que ele tinha um pai, que ele tinha comida, e era o que ele estava precisando, ele tinha roupas limpas, tinha um lugar para dormir. Então, para nós hoje é a mesma coisa. Podemos estar lá no fundo do poço, mediante arrependimento. Se nos arrependermos, temos um Deus que nos estende a mão e vai nos ajudar. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe. E então, o rei furioso mandou que aquecesse 7 vezes mais a fornalha. E nos dias de hoje, gostaria da participação de vocês. O que seria aquecer a fornalha 7 vezes mais? O que seria a dificuldade de um cristão nos dias de hoje? Esse aquecimento 7 vezes mais, o que seria as lutas do cristão? Isso no dia a dia, seja onde for. Eu gostaria de usar como exemplo uma situação que eu passei recente no trabalho. Teve a troca de uniforme da empresa toda e eu tive que ser resistente e falar que eu não posso usar calça, eu não gosto. Eu tive que usar a religião, né? Porque é um livre-arbítrio, eu uso porque eu não quero, não gosto. E a gerente ela estava insistindo para que eu usasse. Eu tive que ir contra e criar um atrito ali
para manter meu uniforme com saia. E quando eu usei a religião, falei, na minha religião não permite. Aí ela permitiu que eu usasse o uniforme com saia. Mas eu tive que resistir, ou ela poderia me mandar embora. Amém, irmã. O trabalho ele já é uma fornalha por si só, né? Nos dias bons, né? E ainda uma troca, um padrão desse que fere tanto a gente, sem dúvida 7 vezes, até um pouco mais, né? A gente fica mais atritado, né? Mas não deixem de trabalhar. É uma fornalha. Mas ali ela teve o posicionamento, né? Irmão Evandro, deixando um jeito para nós cantar o hino Estou Contigo. Dos jovens, algum exemplo? Ô, Mateus. Tem muitas situações, primeiro Deus abençoe os irmãos, tem muitas situações que somos jogados à fornalha. O da irmã deu um exemplo perfeito, né? A vestimenta. Ou às vezes uma maquiagem, se você não usar uma maquiagem, você vai ser desligada, você vai ser retirada. E nos jovens, eu tenho uma situação particular minha, posso citar até mesmo no meu Brana, sobre relação a bebidas. O status do mérito, um homem que não bebe, um homem que não fuma, é um homem que tem, em outras palavras, sua masculinidade frágil. Então, o irmão Brana teve essa provação. Eu também tive provação no ensino médio, eu passei por uma situação assim. O problema é que eu fui um pouco oliveira também, né? Eu tive a situação, eu escolhi bater nos 3 rapazes, só que depois fui pedir desculpa, né? Só que aí depois a gente percebe o quanto que é difícil. E aí, volta naquela humilhação, né? Ô, irmão, me desculpa, não queria ter feito isso, porque não é meu jeito, mas no fervor. Mas existem situações em que você é colocado sobre isso. Você não bebe, você não curte. No serviço também, já teve situações em que você deve participar daquelas festas de serviço, não participa. Traz sua namorada junto, não sou casado para ir junto com ela, né? Então, gera um desconforto que as pessoas fazem. Ou você vai, ou você vai ser uma pessoa excluída. Então, a gente escolhe ter temor a Deus. A gente sabe no que crer. E sabe que, recusando aquilo, existe um bem maior acima daquilo. Vai ter uma recompensa por aquilo. Você vai estar honrando a Deus, e Deus não desampara quem honra seu santo nome. Amém. E o certo é, irmãos, que Deus às vezes não nos livra da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha, né? Os próprios soldados que levaram os jovens ali, eles morreram devido à caloria, né? E quando o rei olhou, ficou assustado, né? Os 3 jovens passeando e um 4º homem com eles. Então, ele assustado foi lá e gritou para que eles saíssem. E aí juntou todas as autoridades ali perto deles e nem cheiro de queimado eles tinham. Estavam intactos. O 4º homem estava lá. Bom, Evandro, uma participação de parágrafo e vamos finalizar com o hino. Amém, graças a Deus. Nós já fomos muito ajudados, né, nesta noite. E nós vamos cantar Estou Contigo, ó meu filho. Quantos irmãos vão solando este hino? Eu queria que vocês, os jovens, se imaginassem no lugar desses 3 jovens hebreus, substituísse essa fornalha que eles passaram pela fornalha que você está passando. E o pastor Gustavo Rabelo, ele contou hoje de manhã que no céu, Senhor Paulo, o senhor traz uma palavra para a espaldada? Colocaram o senhor em aperto.
Sim. Boa noite. Boa noite já, né? Muito bom o tema, né, irmão Guilherme, irmão Josias, sobre fornalha. Então, para respaldar, o assunto estava sendo o que seria, né? Só para me pegar a ponta da meada aqui, o que seria a fornalha ser aquecida 7 vezes mais? Hoje, enfim, nós ouvimos pela manhã, quero só recapitular rapidinho aqui, qual era a atualização, parece que foi esse o termo, de Abraão, a atualização da viúva de Serepta. Foi esse o termo usado, pastor? Você recorda? A informação que eles tinham. E hoje ouvimos um exemplo ali da irmã Jéssica, do irmão Mateus, sobre o trabalho. Mas a tecnologia, esse avanço que nós estamos tendo, que é maravilhoso, que agora simultaneamente estamos falando para o mundo. O mundo está vendo isso aqui, né? Através da tecnologia. Porém a tecnologia, essa mesma tecnologia que está levando tudo isso ao mundo, tem também colocado muitos em fornalha 7 vezes mais aquecida, ou então muito mais. Porque é fácil demais. Hoje nós temos o mundo na palma da mão, temos todas as informações na ponta do dedo, e com isso então trazemos, a tecnologia colocou nós, jovens, na 4ª dimensão. E da 4ª dimensão, você está a um passo da 5ª dimensão. Nós vivemos 3 dimensões simultaneamente, tempo, matéria e luz. Porém o profeta diz que todo homem vive 5 dimensões. E então, para viver essas 5 dimensões, você precisa viver bem essas 3 dimensões primeiras, que é tempo, matéria e luz. É isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão aproveitando o tempo de vocês, né? Fazendo uso dessa matéria, que é esse corpo, qual fomos formados, a imagem de Deus, para adorá-lo. Luz todos nós temos, então vivemos simultaneamente nessas 3 dimensões, tempo, matéria e luz. A 4ª dimensão, nós entramos nela através da ciência. Porém, se nós vivemos nessa 4ª dimensão, e agora eu digo que hoje o mundo tem trazido para as pessoas, e os nossos jovens, e agora eu não quero só me basear em jovem, mas eu quero generalizar, porque somos humanos, estamos nessas 3 dimensões, tempo, matéria e luz, que essa fornalha está sendo aquecido de uma forma muito séria. Como os jovens que têm os seus 4 raios de luz, porque queimamos o primeiro com 25, o segundo com 50 e o terceiro com 75, então ele tem a força. E essa força, às vezes, quando ela é direcionada, canalizada para isso que estamos fazendo, ela é uma bênção. Porém, nós temos hoje trazido, o mundo tem colocado isso, a pornografia, tudo isso está aí às claras. Isso é um grande desafio para vocês, vocês sabem o que eu estou falando. É uma grande verdade. E quando nós deixamos o Evandro nos dominar por essa 4ª dimensão, que eu disse que a ciência nos coloca, nós estamos um passo da 5ª dimensão. Mas quando vivemos corretamente, fielmente, as 3 dimensões, nós vamos ter as 5 dimensões, como a Amanda pregou na mensagem, a fase presente do ministério. Se não vivemos as 3 dimensões primeiro, vamos ter igual às 5 dimensões. Porém, se vivemos corretamente, termino aqui, nos abstendo de tudo isso, porque a internet, essas coisas é maravilhosa, mas é uma caixa que tem de tudo dentro. Então nós vamos, cada um vai alimentar segundo o seu desejo. Se nós temos o nosso tempo de oração, nosso tempo de devoção, que é tempo, está nessa matéria, né? O tempo de oração, o tempo de devoção, leitura da palavra, belos hinos para cantar, alimentando os cuidados que temos com o nosso corpo, nós cuidamos dele, lavamos, damos comida, damos descanso, temos também com o nosso coração, com a nossa alma, damos alimento, descanso e repouso para ele. Nós vamos ter as 5 dimensões. Primeiras 3 vivendo corretamente, você vai ter a 6ª e a 7ª dimensão. Vivendo incorretamente esse tempo, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem tempo para jejuar, não tem tempo, vivemos mergulhados neste oceano que a ciência nos coloca. Vamos ter as 5 dimensões, as 3 dimensões primeiras que falei, a 4ª e a 5ª dimensão. Não dormimos mais, não temos mais paz,
não raciocinamos mais, não temos mais ânimo, não temos mais coragem. E você dobra os joelhos para orar, o telefone faz assim. O que será? 30 segundos ajoelhado, o telefone tocou. O que será? Então é tão fácil. Ele falou de manhã 3 minutos para orar, 4 minutos estamos cansados. Mas às vezes olhamos no relógio, eu jovem, olhamos no relógio, é 2 da manhã e nós estamos. Sim, com o celular do lado. Você vai parar de almoçar para atender aquela chamada. Então a gente se senta à mesa, o celular junto. Entra não sei quantas mensagens. Você está falando aí. E a comida está no meu prato. E eu já comecei a almoçar. Você está orando a mesma coisa. Eu vou deixar de almoçar para atender? Não. Eu vou almoçar, depois eu atendo. Então são dimensões que é criada. É uma fornalha que é aquecida. Não. Que é a fornalha aquecida. Se nós não tiver cuidado, nós vamos entrar nela. E aí? Assim é orar. E o quarto homem não vai estar nessa fornalha. E é claro. Aí ele não vai estar nessa fornalha. Exatamente. Eu já falei isso. Já falei para a irmã, minha esposa, falei assim, não, qualquer coisa que for, mas eu vou almoçar primeiro. Agora já comecei o meu almoço. Você entendeu? É sagrado, a gente orou ali. Agora isso é para tirar a atenção da gente. Aquela fornalha era para tirar a atenção dos 3 jovens. Sim. Amedrontar eles. Tirar a atenção deles, a convicção deles. Então isso que o senhor está falando é muito importante para hoje, esse momento nosso. Então, concluindo aqui, resumindo, para não tomar o tempo, já tomei, eu acho, né? Então, veja só. Então, essa questão aí, então, 2 da manhã, está no Facebook, está no Insta, e aí não cansou. Porém, para orar, se orar fosse tão fácil, orar é desafiador. Você tem que quebrar uma lei da gravidade para orar. Então o inimigo vai pressionando, chamou os jovens, chamou os 3, agora eu termino. Chamou os 3, falou, vem aqui, olha, é o seguinte, assim você vai adorar? Falou, não vamos não, porque eles tinham decidido no coração, força de vontade. Por quê? Daniel usava as 3 dimensões corretamente, ele orava 3 vezes ao dia, usando esse tempo corretamente, a dimensão do tempo, matéria e luz, 3 vezes ao dia. Então o rei chegou e chamou eles e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês é meu amigo, somos amigos, o inimigo vem no nome da amizade, somos amigos, o que tem? Você faz assim então, ó, eu vou chamar vocês aqui, vem só vocês 3 aqui, e vocês, eu vou chamar os músicos, vocês dobra aqui, e depois eu falo para o povo que vocês adorou, ninguém vai ver. Ele falou, não rei, deixa os músicos quietos para lá, nós já decidimos, não vai orar, não incomoda eles não, deixa os músicos para lá, nós decidimos não adorar. É decisão minha, a irmã disse, não é o pastor, não é ninguém, é a minha decisão. Eu quero decidir isso para mim, eu escolhi essa parte. Lucas 10:42, eu escolhi essa parte de ouvir, ocupar meu tempo com a palavra. Se Marta escolheu preocupar com as coisas, deixa Marta. Maria escolheu ali, e Jesus falou, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Penso que contribuí. Obrigado, Deus abençoe. Amém, maravilhoso. Irmãos, o pastor Gustavo Rabelo de manhã, pode continuar solando, irmãos, por favor, nós vamos cantar. O pastor Gustavo Rabelo disse de manhã, de tudo que ele disse, o que mais me marcou foi que enquanto os 3 jovens hebreus estavam subindo aquela rampa para serem jogados na fornalha, lá no céu estava tendo uma reunião, lá no céu estava tendo um diálogo, e os anjos, eles estavam agoniados, olhando para Deus, falando assim, o Senhor não vai fazer nada. E aí vinha o anjo Gabriel e falava assim, Senhor, me permita ir lá, é pouco prazo, eu já fiz isso uma vez, eu já acabei com o mundo, com água, é rapidinho, eu faço da Babilônia que ela suma do mapa. E Deus disse, mensageiro do entardecer, Deus diz,
267. Ponha sua espada em sua bainha, Gabriel. Eu estou observando aquilo. Eu sei que você poderia, você é um anjo fiel, mas não posso te deixar ir. Este é trabalho meu. Eu irei, eu mesmo. Aqui você os pode ver, eu os tenho observado a noite toda. Esqueça os jovens hebreus, coloque você nesse lugar. Deus dizendo: eu os tenho observado a noite toda. Eu ouvi a reunião de oração deles, eu os vi de pé por minha palavra. E você pode perceber que contraditório, né? Quanto mais eles eram fiéis, mais a fornalha era aquecida. Vem aqui, vento, norte, sul, parem ali embaixo, além daquele trovão. Eu vou cavalgar sobre vocês como uma carruagem nesta manhã. Vou descer a Babilônia, eu vou mudar a cena. Ó irmão, ele estava ali justamente a tempo. Seus olhos estão postos sobre os pardais, e eu sei que Ele me observa, Ele te observa, Ele está observando esta noite, me observando, te observando. Ele observa se aguentamos ou não aguentamos, que decisão nós faremos, se nós sustentaremos firmes a verdade pela palavra, ou se nós iremos disso. É mais tarde do que pensamos. Estou contigo, ó meu filho. Este hino é Ele falando com você nesta noite, Ele falando comigo, com toda a sua alma, de todo o seu coração. Mocidade especialmente, cante, meditando nesta letra. Contigo, ó meu filho,
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o irmão Josias, o irmão Guilherme, irmão Evandro, irmão Lucas, todos que participaram. Deus abençoe você. Amém. Aleluia. E agora com os diáconos.